Bora começar! Hoje nós vamos falar sobre Path Selection, né? Quando nós começamos a nossa série do BGP, até aqui nós tínhamos falado, né, explicado como o protocolo fecha adjacência, nós tínhamos a nossa base da topologia, ela tem sido essa topologia aqui, nós já construímos 2 ou 3 topologias diferentes, né, nas outras aulas, e até o momento a gente conseguiu entender bem, né, como que o BGP fecha a sessão, fecha o peering, né, que a gente fala, né, como o BGP estabelece uma sessão e como que ele troca as suas rotas fazendo um anúncio super simples com Network Statements, né. Na última aula a gente analisou bem a tabela do BGP, falamos de Next Hop Self, e nessa aula aqui o que nós vamos entender, galera, é ter clareza como que o BGP faz a sua escolha de melhor caminho e como manipular alguns desses atributos, tá? O foco dessa aula, se vocês olharem para o nosso MindMaster, nós temos 2 lados aqui. O foco dessa aula é a gente falar aqui de Pera aí que tá dando pau aqui na minha lousinha. Acho que agora vai. Então, o foco dessa aula é a gente falar aqui, ó, nesse MindMaster, de 1 a 6. Então, a gente vai cobrir esse lado aqui, que são as eleições, na verdade, os principais atributos do BGP que a gente deveria conhecer, que a gente aplica no dia a dia, tá? Não vamos descartar esses outros atributos aqui, de 7 a 10, mas a gente vai falar também sobre isso, que a gente vai focar muito no nosso lado esquerdo, tá? Beleza. Muito bem. Para a gente começar essa explicação, é importante entender o seguinte: quando você tem uma rota, né, no BGP, imagina que a gente está falando aqui, ó, das rotas da internet. Então, nessa topologia aqui, nós temos esse backbone rodando no AS7, né? E nesse AS7 nós teríamos essas rotas aqui, as rotas 7/24, 7770, 771, 7720, 30, tá? Quando esses caras aqui estão saindo, divulgando essas rotas, que seja serviços, né, que você tem hospedado lá na internet, e essas rotas forem divulgadas para a galera desse AS aqui, ó, do AS256, onde nós temos quem? Nós temos o R2, o R6 e o R5 dentro do mesmo AS. O BGP, que é o protocolo que nós temos configurado, fechando sessão com R1 e com R2 e com R4 e com R5, na hora que ele receber essas rotas 7 por aqui e por aqui, o BGP vai fazer a escolha do melhor caminho. Quando você olha lá para um protocolo de roteamento como OSPF, que nós já tivemos aula de OSPF, como EIGRP, que já tivemos aula de EIGRP também, esses caras, o que ele faz? Você roda o protocolo na sua topologia, baseado no algoritmo do protocolo, ele vai lá e escolhe o melhor caminho. No OSPF é assim, no EIGRP também. E no BGP também não muda a parada. A ideia do BGP é ele escolher o melhor caminho na sua rede para ele poder chegar até 777. Então, se você está recebendo essa rede pelos esses 2 lados, pelo AS1 e pelo AS4, ele vai escolher a melhor saída. Então, o que a gente vai entender aqui nessa aula hoje é como que o algoritmo das escolhas de caminho do BGP funciona e como a gente influencia esse cara. A grande diferença, cara, é que quando a gente olha lá para o BGP, na sua escolha de caminho, ele muda completamente comparado com um outro protocolo como o SPF ou como o EGRP. O que o EGRP ou o SPF faz? O SPF, por exemplo, ele vai olhar o bandwidth das interfaces, né? Somar esse bandwidth até entre A e B. Então imagina que você tem um roteador aqui R1, você tem um roteador aqui R2, você tem um terceiro roteador aqui que é o R3 e você tem lá R4. Você tem aqui desse lado a rede 10, desse lado aqui a rede 20. O que o R1 faz se você tem um SPF? Ele vai somar o melhor caminho aqui, né, que tiver o melhor custo, e vai instalar esse caminho na tabela de roteamento pelo SPF. Então o protocolo é para isso, para ele descobrir quem que é o melhor caminho de saindo de 20 para chegar em 10, entre A e B,
certo? No BGP, a parada vai funcionar um pouco diferente. Por quê? No BGP, a ideia do protocolo é que você nunca empate um caminho. Sempre que existir um BGP implementado por duas opções de caminhos para você chegar ao mesmo prefixo, ao mesmo destino, ele vai fazer o possível para desempatar, né? Desempatar e escolher o melhor caminho. E como que ele faz isso? Como que ele escolhe esse melhor caminho? A regra, né, o algoritmo do BGP, ele vai seguir essa listinha que eu coloquei aqui para vocês nesse MindMaster, de 1 na ordem mesmo, tá? De 1 até 10, que é esse último cara aqui. Então eu vou descer nessa lista, olhando a primeira opção, né? Falar assim, ó, se eu der match nessa primeira linha, que é a primeira regrinha, eu já executo o que está nessa regra, se ela já conseguir resolver o problema de desempatar a rota. Se eu não conseguir resolver nessa linha, eu vou para a segunda linha, e é a segunda linha que vai desempatar a rota. Então veja bem, se você tem mais de um caminho, né, é onde vai acontecer o desempate. Se você só tem um único possível caminho vindo via BGP, esse caminho, ele é alcançável, o next hop desse caminho, que nós falamos sobre isso na aula passada, ele é alcançável o next hop, só tem um caminho, aí não tem problema, esse caminho vai ser o seu caminho de saída, né? Não tem mágica. Agora, se você tem mais de um caminho, como está acontecendo no nosso caso aqui, a S1 e a S4 serem duas opções de saída para a internet, aí na perspectiva tanto de R2, R5 e R6, esses caras têm que escolher qual que é o melhor caminho de saída, né? Ah, Lucas, é óbvio que se eu olhar para R2, é melhor eu sair por aqui. Ou é óbvio que eu olhar para R5, é melhor eu sair por aqui. Não, senhores. É óbvio baseado no quê? Aí que nós temos que olhar o algoritmo de eleição de caminho do protocolo. Então é isso que a gente vai estar analisando, tá? Então, para começar, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos analisar como é que está a topologia, tá? Olha, em R7, em cada um desses caras, né, melhor dizendo, eu tenho uma sequência de rotas sendo anunciada, né? E no caso de R7 que eu tenho mais, né? Então em R7 eu vou ter todas as rotas de 7 alguma coisa, no caso barra 24, esses caras estão sendo anunciados. Em R3, e esse cara está no AS7. Aqui entre R7 e R1 eu estou fechando uma seção eBGP, usando o AS1 no R1 e o nosso link de ponto a ponto. Aqui no R7 e o R3 eu estou fechando com o R3 no AS3, usando o link de ponto a ponto também, eBGP. O mesmo se repete de R3 para R4, usando o link de ponto a ponto fechando no AS4. E usando o link de ponto a ponto, eu fecho o R4 com R5, uma seção eBGP. E a mesma coisa de R1 para R2. O que muda é aqui dentro. Dentro desse AS, todo mundo se fala via loopback. Então, a loopback 5, a loopback 2 e a loopback 6. Nós estamos fechando uma seção IBGP full mesh. Então, R5 vai ter dois peerings, um peering para cá e um peering para cá. A mesma coisa na perspectiva de R2, vai ter dois peerings para R6 e para R5, e R6 para R2 e para R5, todo mundo fechando para sua loopback. Esses caras também anunciam no BGP a sua loopback, tá? E a mesma coisa se repete para cada um dos roteadores na topologia, todo mundo anuncia a sua loopback. Por que isso é importante? Se a gente pegar agora, eu não fiz nenhuma configuração adicional, além disso, de base config a gente só tem o BGP setado, bem básico, sem filtro, sem nada, e as loopbacks sendo anunciadas. Aqui no AS256, nós temos também um OSPF embaixo do BGP para entregar os IPs de loopback. Isso daí que a galera já conhece, aula 1 e 2 a gente falou muito sobre isso, tá? Aula 1 e 2 de BGP, que são a aula 20 e 21. Beleza, então se eu pegar aqui R6 e olhar dentro de R6, ó, vamos pegar esse cara. Oxe, o que aconteceu aqui? Vamos tentar pegar ele de novo. Tá, se eu olhar R6, acho que deu ruim aqui para todo mundo, né? Segura aí que tinha deixado preparadinho aqui, mas acho que deu um flap na minha rede.
Beleza, agora vai. Tá, então se eu pegar R6, galera, e olhar dentro de R6, sem fazer nenhuma configuração, né, de manipulação da rota, de nada, como que o BGP vai ver as rotas? Ó, se eu der um show IP BGP no R6, o R6, vocês já sabem fazer isso, a gente analisou essa tabela. O R6, ele está falando que tudo isso daqui, ó, todas essas redes aqui, a gente sai por R2. Esse é o IP de loopback de R2. Beleza? E todas essas outras redes aqui, a gente sai pela loopback, ou pelo nosso neighbor, né, o next hop, de 5, que é a loopback de 5, né? Eu não fiz nenhuma manipulação. Por que que R6 escolheu esse caminho como principal? Se eu pegar R5 e olhar também R5, ó, dar um enable aqui, dar um show IP BGP, o que que R5 fala? Ó, R5 já mudou o jogo. Peraí que R5 caiu. Começou a conspiração, hein? Vamos dar um start nele de novo. Será que eu derrubo o lab inteiro? Acho que eu vou derrubar o lab inteiro. Como tinha dado aquele chute ali, vou derrubar tudo e vamos dar um boot aqui. Segura aí, moçada. Tranquilo até aqui? Belezinha? Sossegado? Agora que a coisa vai começar a esquentar, hein? Enquanto isso, tira uma fotinha desse que vos fala aí, faz um postzinho no seu Instagram para dar aquela moral pro pai, dá uma esmagadinha no like, né? Para poder dar aquela moralzinha, para poder pagar as contas, o leitinho da criança. Tá, belezinha, ele tá botando aqui e aí nós vamos logar em R5 para ver como R5 olha essa rede. Tá botando ainda. Bom, enquanto ele buta, cara, vamos lá. Então, como vocês viram lá, né, em R6 a gente não fez nenhuma manipulação e ele acabou escolhendo, né, um melhor caminho, né? No caso, ele falou que para uma certa quantidade de redes eu vou sair por R2 e para uma certa quantidade de redes eu vou sair por R5. Mas como que ele fez essa escolha, Lucas, de melhor caminho? Se a gente for para o nosso MindMaster, vocês vão ver que na hora que o BGP recebe uma rota, na hora que ele recebe uma rota, e se você estiver usando Cisco, roteador Cisco, a primeira coisa que esse cara faz, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai olhar nessa rota, ele vai preferir o cara que tiver o maior weight na sua rota. Então, o cara que tiver o maior weight, que é um atributo do BGP configurado, é o cara que ele vai preferir. Alguns detalhes que vocês precisam saber sobre esse weight, cara. Esse parâmetro de weight, ele tem um significado local, ou seja, ele não sai do roteador. Se você tem um weight, um peso configurado em R6, ou em R2, ou em R5, esse valor ele é aplicado somente para aquele router, para o neighbor que você configurou, para a configuração que você aplicou. Ele não é um parâmetro transitório, nem dentro do BGP, do IBGP, ou para fora do eBGP. Mas, de qualquer maneira, na hora que o BGP receber uma rota e olhar dentro daquela rota para ver se qual que é a eleição que ele vai fazer, a comparação daquela rota com o outro caminho, primeira coisa que ele faz, ele vai olhar o weight, o peso. O cara que tiver o maior weight é o cara escolhido, se eu estou comparando rota vindo por A e rota vindo por B, o cara que tiver o maior weight é o meu caminho principal, tá? E como que a gente vê isso, né? Então, o primeiro atributo que o BGP olha para ele definir qual que é o caminho quando eu estou comparando dois caminhos diferentes é o weight. O cara que tiver o maior weight vai ser o nosso atributo escolhido, vai ser o caminho escolhido, né? Então, se eu pegar aqui, ó, na nossa topologia lá, vamos puxar o 5, vamos puxar o 2 e vamos puxar o 6, né? Esse 5 aqui sai fora. 5, 2 e 6. Beleza.
Se eu olhar no 2, né, e eu der um show IPBGP nesse cara para ver as rotas que ele tem, o que a gente vê aqui, ó? Nenhuma dessas rotas tem o wait habilitado, a não ser essa rota da 10120. Ninguém tem o wait habilitado, a não ser a rota 10120. O que quer dizer esse 000 aqui? Esse 00 quer dizer que é uma rota que foi originada localmente, né? Então, ali mesmo no próprio device, eu divulguei essa rota com o comando network e divulguei o prefixo, né? Quando você faz um anúncio da rota, ele automaticamente, a caixa vai setar um peso de 32768, que é um peso default, tá? Aí o que acontece? Se eu olhando na perspectiva agora de R5, né? Não é R6, cadê? R5. O R5 vai ter o mesmo input, ele vai ter lá falando que para as rotas que ele está recebendo, ninguém está setado nenhum wait, porque em nenhum momento eu configurei nenhum wait, e só tem o wait default, que foi a rota que eu originei localmente. Então, se você olhar, voltar para a perspectiva de R6, né? O R6, ele continua escolhendo o melhor caminho. Ele continua falando que para a rede 7710 é melhor eu sair pelo 10122. Por que ele está escolhendo 10122 se não tem nenhum wait setado aqui, né? Ele está escolhendo por causa de algum outro atributo. Ele não está, então, levando em consideração o wait, certo? Ele está levando em consideração algum outro atributo. Se eu já olhar no R5, o que o R5 tem? O R5 ele está vendo dois caminhos para chegar na mesma rede. O R5 está vendo duas possibilidades. Ele vê uma possibilidade vindo de 10122, que é o nosso roteador de borda aqui, né? Também do AS256. E ele está vendo a segunda possibilidade, que é indo via R4. Indo via R4, ele também recebe essa rota, só que ele acabou escolhendo via 10122. Por que ele escolheu? Se a gente está analisando somente a primeira métrica, que é o weight, então ele na ordem do BGP ele vai checar a primeira métrica, não é o weight que está tomando decisão, porque ambas as rotas, quando eu olho na perspectiva de R5, ambas as rotas elas têm um 0 no seu weight. Então não é o weight que está tomando a decisão de qual é o melhor caminho. É um outro parâmetro que a gente vai chegar lá ainda, tá? Mas vamos antes disso fazer uma manipulação no weight para que o R5 ele escolha a saída do tráfego, né? A saída do tráfego de R5 ela seja via esse caminho. Então, na perspectiva de quem? Apenas de R5. Se a gente voltar para a tabela de rotas aqui, ó, de R5 e você analisar o show IPBGP, ele tá, as redes de 7 da internet, ele tá saindo via 2, esse é o next hop, certo? Se eu der um trace aqui, ó, para 77717 com o source da minha loopback 5, você vai ver que ele vai sair via R4. E se eu olhar no 6, o 6 também está acontecendo a mesma coisa. Se eu der um show IP BGP nesse cara, ele está saindo sempre pelo 2, né? O que eu quero então fazer, eu quero na perspectiva apenas de R5, eu quero manipular para que o tráfego de saída ele seja feita via R4, apenas de R5. Eu não quero divulgar isso para dentro do meu AS. Somente R5 eu quero manipular aquilo lá e eu vou mostrar para você como é que você faz isso usando o wait, tá? Então, você viu aqui, ó, no trace a gente saiu por 2, do 2 foi para o 1, do 1 foi para o 7, né? Se eu fizer então aqui, ó, no modo global, vou criar um route map e esse route map eu vou chamar ele de set. Melhor, não vou fazer via route map não, para ficar mais fácil ainda, tá? Eu vou só dar um show run pipe section BGP. Nesse show run pipe section BGP, vocês vão ver que eu não tenho nada configurado no BGP a não ser a sessão entre esses caras com o next hop self para ele mudar o next hop. Então eu tenho a sessão para o meu R4. O que eu vou fazer? Eu vou lá no meu modo global,
vou entrar dentro do meu BGP 256 e eu vou alterar para o neighbor 454, eu vou falar que eu tenho um wait agora para esse cara, qualquer coisa maior que 0. Não precisa ser um wait de 32768, pode ser com um wait de 10, por exemplo. Por quê? Se o wait é um atributo local na minha caixa e o cara que tem o maior wait vai ser o cara usado como o caminho principal para aquela caixa, se todo mundo tem 0, eu colocar 10 já dá bom, né? Se eu der um end aqui, ó, e der um show IP BGP summary, show IP BGP, sorry, não atribuiu ainda, deixa eu dar um clear IP BGP star soft inbound, tá? Que é só para forçar ele receber um update no BGP. Belezinha. Olha agora a diferença dessa tabela para a tabela anterior. A tabela anterior, o meu sinal de maior, ele estava onde? Ele estava saindo por 10.1.2.2. Já agora, o meu sinal de maior, ele está saindo por quem? Pelo 192.168.45.4. Se eu der um trace novamente aqui, ó, no meu R5, você vai ver que esse cara, ele vai sair agora via a S4, que é o R4, via S3 e depois via a S7. O que é extraordinário, né, cara? Porque na perspectiva de R5, você aplicou uma política para R4 e você manipulou o seu tráfego de saída apenas. Lembre-se que o roteamento você tem sempre dois sentidos. Você está manipulando aqui, nesse caso, o tráfego de saída, beleza? Só que aí o que acontece, né? Ó, no trace a gente já foi lá, foi para 4, foi para 3 e bateu em 7. Show de bola, a parada tá funcionando. Só que se eu voltar lá no R6, e dar um show IPBGP nesse cara, olha o que vai acontecer. Nessa tabela aqui eu não tinha, antes da mudança, eu tinha apenas um caminho sendo recebido na minha tabela, certo? E esse caminho apontava que eu sempre iria sair pelo roteador 2. Olha o meu next hop, 10.1.2.2. Agora com a mudança, se eu der um show IPBGP, pá! Moleque doido! Olha o que aconteceu. Esse cara aqui agora, ele tem dois caminhos na sua tabela, certo? Ele tem esse caminho e esse caminho. E a minha saída continua, champion, continua playboy, pelo 2. E olha o weight, cadê a métrica de weight aqui? Eu não recebi nada, mesmo o R5 setando um weight de 10 para tudo que ele recebe de R4. O meu weight aqui ficou zerado. Por quê? Porque o weight ele não é um atributo transitório. O weight ele é um atributo que você setar naquela caixa, ele serve apenas para aquela caixa manipular as rotas daquela caixa de saída do seu AS. De saída, cara, ou de saída daquele roteador. Não tem como você manipular o que vai entrar, porque você não tem como mandar essa métrica para ele, tá? Já vou falar mais sobre esse detalhe aí, tá? Agora, o porquê então... Beleza, no R6 a tabela continua igual, mas por que nós temos agora dois caminhos ao invés de um único caminho em R6, tá? Veja bem, o BGP, na regra do BGP, nós falamos isso também na aula passada, mas vou relembrar aqui, tá? Na regra do BGP, o default que nós temos é: eu pego apenas o meu best e esse best é o cara que eu mando para frente. Veja bem, o que o R2 estava fazendo? O R2 escolhia o melhor caminho para a rede 77710 via essa interface. O R2 pegava e falava assim, ó, a rede 7710/24, galera, o caminho é por aqui. O caminho é por aqui. Quando o R5 recebia esse update, R5 comparava, né? Ele pegava lá o caminho que ele tinha, então R5 ele tinha duas opções, agora aqui na perspectiva de R5, tá?
R5 tinha 7710 via R4 e eu tinha 7710 via R2. Se R2 ganhou, eu risco esse cara fora. Quando eu risquei esse cara fora, a regra do IBGP, do BGP interno, é eu não anuncio para um IBGP aquilo que eu aprendi via IBGP. Então R5 não vai anunciar nenhuma rota de volta para R6 e, consequentemente, como a R4 não é a best route, ele não vai anunciar a R4 também. Só que aí, depois da mudança, é que o jogo virou. Por quê? R5 agora tem na sua tabela essas duas rotas aqui. Ele tem a rota vindo de R2, certo? E tem a rota vindo de R4. Só que R4 agora é a best. Se R4 agora é meu best para R na perspectiva de R5, R5 vai fazer o quê? Ele anuncia para dentro da topologia o seu melhor caminho, que ele recebeu via eBGP, External BGP. Então ele anuncia que ele conhece via R4, porque eu tenho o weight aplicado em R5. Então, para R6 agora, ele me aparece dois caminhos. Ele me aparece um caminho via R5 e um caminho via R2. Tranquilo? Tranquilo essa aula, essa parte de weight. Podia parar a aula aqui, champion. Moleque. Mas se liga que hoje eu falei, mano, eu vou dar nó nessa cabeça aí. A parada vai ser violenta mesmo. Porque, bicho, aqui é high level, conteúdo high level. Manda o Keep Alive aí pra mim. Belezinha. Bom, então a gente entendeu aí, né, cara, que o weight, ele é um atributo que ele vem para fazer uma manipulação local, então ele é local meaning, somente essa caixa foi afetada e não afetou nada na topologia. Ah, Lucas, é bom aplicar o weight? Seria ideal eu aplicar o weight? Depende, cara. Eu tenho casos aqui que eu uso o weight, tem vários casos. Eu uso um caso de cloud, por exemplo, que é um roteador que faz peering com o Google, com a Amazon. E nesse roteador, como eu tenho várias saídas, eu aplico um weight para um determinado peering, para uma determinada sessão que eu tenho ali, tá? Então, sim, é interessante, né? Vale a pena, tá? Tem que conhecer o parâmetro e aí você vai entender no seu dia a dia o que é melhor, tá? Você vai ver que a gente vai ver muita coisa aqui. O segundo parâmetro, agora imagina lá, né? Nesse caso, onde nós temos a topologia aqui, né? A gente passou lá pelo weight, o weight deu exatamente igual, né? Então, eu olhando agora na perspectiva de R6, ó, R6, para R6, o weight não interessa, porque tanto a rota vindo por 5 como por 2, o weight é o mesmo, né? O weight aqui é 0, ó, todo mundo é 0, né? Então, na perspectiva de R6, né, o que o R6 vai fazer? O R6 vai cair para a segunda linha da regra. A segunda linha da regra, o segundo atributo que o BGP vai olhar, é um BGP que nós chamamos de Local Preference. Esse Local Preference é discutível o nome local, né? Porque ele é local dentro do seu AS, tá? Então, o que é o Local Preference e como ele funciona, tá? Toda rota, galera, toda rota que você recebe via eBGP, então no caso recebeu por esse cara e também recebeu por esse cara, tá? Todas essas rotas que vocês receberam, o que esse cara faz? Ele, na hora que ele vai distribuir, né, anunciar, divulgar essa rota dentro do AS256, ele adiciona um atributo que é chamado de Local Preference. O default que ele adiciona um Local Preference de 100, você pode mudar esse default, mas a gente não muda no campo de batalha o default, né? Você manipula a maneira que você quiser manipular, tá? Mas vamos lá. Então, na hora que você injetou dentro do seu AS, dentro do IBGP, ele vai te mandar, ele vai colocar um Local Preference nessa rota.
que é o local preference? O local preference, quanto maior, melhor. Só que a grande diferença é que, no caso do local preference, né, ele é um atributo transitório dentro apenas do seu AS. Então, quem que vai ver o local preference? Se você aplicar um local preference para as redes que você recebe da internet e colocar um local preference que seja maior do que 100, esse caminho vai ser, né, o cara que tiver o maior local preference para o seu AS vai ser o caminho escolhido como saída para a internet. Então veja bem, um ponto importante, né, a entender com clareza aqui é que toda vez, galera, que você aplica um route map inbound, né, uma política inbound, você na verdade manipula o tráfego de outbound. Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Ai! Relaxa, tiozão. Relaxa. Quando você manipula o inbound, quer dizer o seguinte, ó. Me jogou a garrafa aqui. Me jogou essa garrafa aqui. Eu vou lá e pinto a garrafa de vermelha e dou para minha topologia, né? Jogou outra garrafa aqui. Eu vou lá, pinto a garrafa de azul e dou para minha topologia. Na hora dos caras saírem, na hora deles irem embora, né? Que eles irem embora para fora, a garrafa ser devolvida, eu que sou o cara da borda, eu que defini como que eu pinto a garrafa na hora que ela entrou no meu AS. Então, e essa influência da saída é somente na hora que o tráfego sair do meu AS. Então, a manipulação que eu fiz nas rotas que você me mandou e joguei para dentro do meu AS vai influenciar como esses caras chegam até esse prefixo. Então, se eu mandei para você aqui, ó, a rede 200, você recebeu, aplicou na hora que entrou uma política, isso influencia como que a rede 200 é tratada na saída do tráfego. Beleza? Sem novidade. E por que isso é importante? Porque quando a gente está falando de local preference, e se você aplicar uma política de local preference que manipule como que as rotas entram no seu AS, esse local preference que você aplicar no seu neighbor no inbound, ele manipula como que os seus roteadores aqui enxergam a rede que está recebendo ele. Vamos dar um exemplo, né? Imagina que aqui, ó, na perspectiva de R6, o que nós temos? Você tem o R6 recebendo a rota, né, no Show IP BGP. Ele está recebendo a rota via 2 e via 5, né? E ele escolheu via 2 como o caminho principal, né? Se a gente der um Show IP Route para a rota 7710, né? Vamos focar nessa rota aqui por enquanto. Você vai ver que ele sai via 2, né? Então, esse é o nosso caminho principal. Se você for comparar o local preference, ambos os caras, quando receberam essa rota via external BGP, eles injetaram dentro do IBGP com local preference de 100. Até aí, tá tudo igual. Então, a primeira regra, que era o wait, ninguém desempatou. O local preference, ninguém desempatou. Ele está selecionando 2 por causa de alguma outra regra que a gente vai descobrir, tá? Mas, por enquanto, não é o local preference. Agora, e se eu quero, eu, Lucas Palma, sou ousadia, alegria, maluco maroto, racionais vida louca, falei, ei, meu irmão, quem manda nessa parada aqui sou eu. A galera do meu AS vai sair somente pelo meu link aqui, né? Eu sou aqui a Vivo, eu tenho um peering com a Verizon, e esse peering com a Verizon é um link de 10 GB. Certo? Esse link aqui com a AT&T é um link de 1 GB. Porque a AT&T é caro pra caceta. A Verizon baratinha, né? Eu fui lá, comprei de 10 GB. Então eu vou falar, todo mundo sai pela Verizon. Dane-se que a internet tá lá na casa do chapéu. Você não sabe. Você tem serviço aqui, você tem serviço aqui, você tem serviço na porra toda, né? Então,
nós vamos manipular para que todo mundo, a topologia inteira, entenda que a saída era via R5, tá? Então, para isso, cara, eu vou fazer o seguinte, nós vamos entrar lá em R5. Lá em R5, eu vou dar um showrun do showrun pipe section BGP primeiro. Vou criar uma route map super simples aqui, que é para alterar o valor do local preference. Não falei para vocês que o default era injetar o local preference com 100? Nós vamos criar um local preference maior do que isso. Então, eu vou só criar aqui um route dash map. Vou chamar esse route map de set local preference. E vou dar um set, que é a característica do local preference, o atributo que nós vamos estar manipulando, que vai ser set local preference, e vou colocar duzentão. Feito isso, cara, o local preference não está habilitado em lugar nenhum. Se a gente der um do show route dash map, você vai ver que no nosso route map você tem um match, que não tem nada, que é match tudo, aula 18, aula de route map, explodimos o route map, next level, e você tem um set para tudo, local preference. Beleza? Show! Se eu entrar agora aqui, então, dentro do meu neighbor, né, e aplicar esse local preference para as rotas que são inbound, vamos pegar aqui o meu neighbor, o 4, e vamos aplicar o route dash map, set local preference, que é o nome do nosso route map, inbound, né, para todas as rotas que ele me mandar, eu quero anunciar para dentro da minha topologia com um local preference de 200. Aqui, ó, a gente está olhando sem o local preference habilitado, né? Porque não pegou ainda, né? Você está vendo que as rotas que eu recebo de 4, né? Então, essa rota aqui, ó, 7120, eu recebo de 2 e também recebo de 4. Essas rotas, elas estão aplicadas um local preference do quê? O que eu recebo de 2 veio via IBGP, aplicou 100. O que eu recebo externamente não me aplicou nada, certo? Se eu olhar aqui agora no... Vamos ver se atualizou. Tá, deixa eu forçar dar um do clear IP BGP star soft inbound e vamos olhar de novo. Você vai ver que agora a gente aplicou, olha como mudou o jogo completamente. Agora eu só tenho um melhor caminho na minha topologia e todas as rotas que eu conheço que veio via R4, elas foram aplicadas como local preference de 200. Então, o que aconteceu nesse momento? Como eu tenho um local preference maior da topologia inteira do AS256, todo mundo está recebendo o local preference 200. Então, eu estou mandando aqui, ó, quando eu olho lá para... Deixar esse maluco aqui, ó. Tá, quando eu olho lá para as rotas que tá vindo, né, da internet, esse cara me mandou, eu injeto um LP de duzentão e eu anuncio para quem? Eu anuncio para R6 e anuncio para R2. R2 vai instalar na sua tabela agora que para tudo que é internet, ele tem que sair via R5 e R6 também vai sair via R5. E a gente consegue ver isso, cara, olhando nos próprios roteadores. Então, todos os nossos clientes que estavam naquele AS, toda a sua topologia, ele vai sair agora via quem? Via R5. Ah, Lucas, estou vendo esses prefixos aqui ainda via 2. A gente vai chegar lá, tá? E você vai entender o porquê que para esses dois específicos você não está saindo via 5. Você não está saindo porque você não recebe ele via R7. Já falei, tá? Você está saindo para todo mundo que você recebe via internet, você está saindo via R5. Se você comparar com a tabela antiga, nós tínhamos dois caminhos, sendo que um caminho era via R2 e R2 era o principal. Cara, é 3 piruetas para trás, um mortal e, cara, e 200 mil aí na minha conta, porque essa parada é poderosa. Só com isso aqui, se eu parasse aqui, campeão, você já resolve, sem brincadeira, de nível 1 e 2, você resolve 90% dos problemas, tá? Para nível 3, você precisa de mais coisa que vai vir nessa aula. Show, Alder, tamo junto. Bom, tranquilo aí, galera, dá um feedback para mim. É dessa maneira que a gente manipula o local preference. Então, o local preference, cara, o resumo da ópera, ele é um atributo transitório dentro
do seu AS. Então ele tem local meaning somente no seu AS. Se você for pegar aqui o R1 para ele, se eu der um enable aqui, ó, e der um show IP BGP, e as rotas que eu tenho para a minha topologia, né, sendo a rota para rede 4, para rede 2 ou para rede 5, para R1 não mudou nada. Porque R1 não está sabendo de local preference. Cadê local preference aqui, ó? R1 não recebeu nenhum local preference. Porque o local preference ele não é transitório para eBGP. Ele é um parâmetro transitório dentro do seu AS apenas. Então todo mundo do seu AS vai receber esse local preference e vai executar o que o local preference mandar. Se for maior, vai todo mundo chupinhar e sair por aquele lado. Show. Beleza, mas agora você vê que ainda tem casos, né? Por exemplo, na perspectiva de R1, que as rotas continuam acontecendo uma parada meio estranha. Por quê? Como assim estranho, né? Imagina o seguinte, se eu olhar na internet aqui, imagina que o cara da internet, né? O R6, vamos olhar o R6, analisar o R6 e o R7, para a gente entender o problema que está rolando aqui. Show IP BGP. Nessa topologia, a gente está saindo tráfego por onde? Somente por R5. Todo mundo fala via R5. Só que olha o problema que está acontecendo, galera. Deixa eu diminuir a topologia. Vamos pegar... Não vai dar certo isso que eu quero fazer. Tem que ser... Vamos deixar grande mesmo, porque não vai dar para escrever nos dois. Tá, mas se eu pegar aqui, ó, o R5, né? O R6, melhor, o R6 e o R7, e eu olhar um show IP BGP desses caras, olha o problema que tá rolando. Oh, motherfucker. Tá, fuck it. A gente olha um por vez, né? Bom, olha o problema que tá rolando. O R6 está falando que para o tráfego de saída, então a loopback 6, quando ela tentar pingar, né? Se eu der aqui, ó, um trace para 7710.7, sourcing da loopback 6, o que acontece? Esse cara vai sair via R5. Se eu pegar já o R7 e dar um trace para 10.1.6.6, sourcing da loopback 7071, que é a loopback do IP 77710, olha por onde esse trace vai sair, ó. Oh, motherfucker. Show IP integrate. Vamos ver qual que é a loopback. 71. Loopback 71, né? Ó, a saída por R6, ele tá indo lá bonitinho, né? Ele foi via R5, né? Então fez isso aqui, ó. O R6, ele foi via R5. Oh, Jesus. Tá, o R6 foi via R5, que foi via R4, que foi via AS3, que chegou lá no 7. Só que o 7, né? Se a gente olhar o 7, olha o que tá acontecendo, galera. E alguém perguntou isso daí e eu tô acabando de te responder, cara. Só isso aqui, ó, você já vai ganhar um aumento na manhã, tá? E aí você vai conseguir entrar para a comunidade Cisco. Ó, o retorno, a internet tá fazendo isso aqui. O cara tá saindo pela Verizon e voltando pela AT&T. Se você olhar na topologia, aqui, ó, é o trace, não sou eu. O trace vem pro 1, que vem pro 2, que vem pro 6. E o 6 já faz outro jogo. O 6 vai pro 5, vai pro 4, vai pro 3 e vai pro 7. Então, esse é um dos grandes problemas, cara, porque a gente acabou de criar um tráfego assimétrico porque nós manipulamos via policy inbound, local preference inbound, a saída do tráfego. Mas quem manipulou a entrada? Você não manipulou a entrada. A gente vai ver como é que faz isso agora, tá? Deixa eu ver aqui se está alguma coisa. Posso fazer local preference para um determinado destino? Você pode fazer local preference para um prefixo específico. Falar assim, eu quero somente fazer um LP, né, para essas redes aqui, só para a rede 7. Já a rede 8 e a 19, eu quero fazer uma outra saída.
e aí a sua topologia vai operar dessa maneira, né? Lembrando que você tem que se preocupar com o retorno também, tá? Beleza. Bom, aí o que acontece, né? Nesse cenário que a gente gerou um tráfego assimétrico, se eu pensar na perspectiva de R6, o que definiu agora que R6 vai sair via R5 foi o nosso local preference, beleza? Só que o que a internet usou como referência, né? Se eu der um show IPBGP aqui na internet, por que a internet usou o caminho de R1 ao invés do caminho de R3 para escolher como saída preferencial, né? Para poder voltar para a rede de R6, né? Se você olhar a loopback de R6 está aqui. Aí a gente continua lá no algoritmo do BGP. Bateu na primeira regra, que é o weight dos caras é a mesma coisa, beleza? Eu poderia só na internet aqui, ó, já setar um weight para baixo, pro R3, resolveria o problema. Só que os outros roteadores lá dentro da internet? E a outra galera, né? Como que eu vou trabalhar com esses caras? É local preference? Não tem nada no local preference. O local preference está vazio, porque o local preference ele só é gerado quando você recebe um prefixo via IBGP e você injeta via IBGP. Aí você gera o local preference default 100, né? Nesse caso aqui você não gerou nada. Então não está nem local preference, nem o weight. Nenhum dos dois está dando shibum, né? Como que a gente resolve então isso? O que está fazendo o R7 escolher sair por R1 em vez de R7? Vamos voltar lá para o Path Selection. No Path Selection, ele olha, né, a terceira regra, que é prefira a rota que foi originada localmente, pelo parâmetro Network Statement. Você gerou no R7 aquela rota localmente? Você não gerou. Aquela rota ela foi recebida via um outro protocolo de roteamento. Se você não gerou ela localmente, ele já vai passar pela quarta regra dentro do algoritmo de seleção de caminho, que é prefira o caminho que tenha o AS-Path mais curto. Como assim, Lucas? O BGP ele não é um Path Selector, né? O cara é um protocolo que ele não se importa com o link, ele se importa com o AS, né? O link que você tem lá, se você tem um link, 2 links, 10 links, tem 50 roteadores naquele AS, ele não quer nem saber. Ele se importa com o AS. Então, aqui dentro, né? A quarta regra é isso aqui, ó. Quantos AS eu tenho para chegar até a internet? Na perspectiva de R2 para internet, nós temos, melhor, na perspectiva da internet no retorno, né, que é ali que a gente está analisando, eu tenho uma opção vindo pelo AS1, então eu vou contar um AS, mais o AS da minha rota, que é o 256. Nessa segunda opção de caminho, eu tenho outra opção, que é o AS3 mais o AS4 mais o AS256. Na contagem de AS, por aqui eu tenho 2 caminhos, 2 AS, e por aqui eu tenho 3 AS. Então, na perspectiva de R7, se ele não escolheu, né, o caminho via R5, né, foi por causa que a quantidade de AS é maior do que a quantidade de AS no caminho vindo via R2, né? E como que a gente analisa isso, Lucas? É só você pegar o R7 e olhar o show IPBGP. Olha a rota de 6 aqui. Na rota de 6, vamos fazer diferente. Vamos dar um show IPBGP e vamos olhar o 10.1.6.0 e vamos olhar assim. Oh, Jesus. Na rota vindo por 1, né? Esse aqui, ó, é o meu gateway, é o 1. Eu tenho o AS1 e eu tenho o AS256.
Na rota vindo pelo meu gateway 3, eu tenho o AS3, o AS4 e o AS256. Então aqui é 3 versus 2, esse caminho foi eleito como best. Lucas, como que a gente resolve isso na perspectiva aqui do AS256, né? Porque na internet seria fácil, já falei, eu poderia colocar um local preference para essa interface, eu poderia colocar um wait naquela interface, né? Como que eu resolvo isso na perspectiva do AS256, tá? Você poderia aplicar as duas maneiras que nós já vimos aqui lá no R7, só que se você não tem gerência naquela caixa, você vai ter que aplicar isso no seu AS, no AS256, tá? Lá no AS256, o que a gente pode fazer? Aguenta aí, galera, eu sei que tem uns fracos querendo ir embora, mas, Champion, isso daqui vai cruzar o seu caminho cedo ou tarde. Se você aprendeu hoje, quando cruzar, você vai matar no peito, fazer 2 embaixadinhas, tirar pro gol e tá lá, promoção. Agora, se cruzar o seu caminho, você vai tomar a sainha, vai lembrar de mim e vai falar, pô, fui um bosta e fui embora dormir, né? Então, segura a bunda na cadeira que vai dar muito bom, tá? Belezinha. Então vamos pensar aqui na perspectiva do AS256, como a gente manipularia, tá? Se R2 é o cara que anuncia, né? Então eu tenho 2 anúncios dessa rota. Eu tenho um anúncio dessa rota de 6, né? Das rotas do meu AS via R2 e eu tenho os anúncios da minha rota do meu AS via R5, né? Para eu anunciar via R2, eu quero que R2 ele tenha ele seja um pior caminho na hora que a internet olhar para o meu backbone 256, né? Então, nesse pensamento, eu posso corrigir o que está acontecendo no R7. A R7 não tem um AS a mais, né? Um AS a mais vindo do R3. Se eu colocar 2 AS aqui em cima, né? Se eu colocar mais de um AS aqui nessa lista, imagina se eu colocasse aqui, ó, chegasse aqui e ele olhasse esse primeiro caminho como 256, 256, 256, quantos AS nós temos aqui agora? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Se isso acontecesse, esse seria o pior caminho. E a gente poderia escolher a opção que eu realmente quero como meu best, né? E a gente consegue manipular isso. Eu consigo manipular e enganar você, né? Enganar a operadora, enganar e falar que eu estou uma certa quantidade de AS distante maior do que você espera, tá? Aí, Lucas, será que a operadora vai aceitar isso ou não? Já falo sobre isso, tá? Primeiro vamos fazer a parada funcionar. Vou pegar aqui o R2, vou olhar também o BGP do show run pipe section BGP. E vamos agora entrar aqui, ó, configurar uma route dash map. E essa route map eu vou chamar ela de set prepend. Nesse set prepend eu vou setar um parâmetro que é o parâmetro AS prepend. Esse parâmetro é chamado de AS path e prepend. O prepend é para a gente adicionar a quantidade de saltos, né, para poder remover essa seleção do caminho via 1 como caminho principal, tá? Então eu vou colocar aqui nesse prepend 2 vezes 256. Então eu quero somar naquela quantidade de saltos, mais 256. Vou dar o meu set prepend, vou entrar dentro do BGP e vou aplicar essa route map para o meu neighbor, para o roteador 1, como outbound. Então, vou setar route map, set prepend, que é a minha route map, outbound. Quando eu der um do clear IPBGP starsoft outbound, e eu for lá no meu R7 agora e dar também um clear IPBGP starsoft inbound, só para ele atualizar a parada aí mais rápido, e eu olhar o BGP agora para a rota de 6, olha o que aconteceu, galera. Agora, R6, né, a rota de 6, né, do roteador 6, o melhor caminho está sendo via meu gateway 3, passando pelo AS3, pelo AS4 e pelo AS
256, né? 256. Agora aqui você vai ver que a gente consegue olhar, né, dentro da minha rota e eu tenho 4 AS prepends, né? 4 AS, né? Que 2 foram do prepend, fazendo que seja um pior caminho, porque a quarta linha da regra foi a linha de desempate dessa regra, tá? Se eu olhar agora no trace, der um trace route aqui do 7, né, para 10, 1, 6, usando o search da loopback, vocês vão ver que agora a coisa tá bonitinha. Eu tô saindo, a internet, eu não mexi no 7, mas a internet tá voltando pelo AS3, AS4 e AS256 e o AS256 também tá saindo via AS4, AS3 e AS7, né, que é o que deveria estar acontecendo, tá? Aí vem a pergunta, né, Lucas? Pô, isso daí funciona com toda operadora? Qualquer operadora vai deixar eu usar dessa maneira, né? Eu consigo aplicar. Se a LAN é sua, se você está aplicando normalmente com MPLS, não tem problema nenhum. Você consegue manipular porque normalmente as operadoras vão permitir tudo que eu falei aqui, tá? Você faz o local preference na sua LAN e o AS Prepend ele vai aceitar, né? O que acontece na internet, a gente também permite, tá? Você consegue setar AS Prepend na internet. Pode ser que você vai fechar um peering com algum provider que o provider não aceita. Por quê? Todo e qualquer atributo que você me manda aqui no BGP, né? Você me mandou os seus atributos, eu decido, eu AS256, eu decido como é que eu trato isso. Você pode me mandar um prepend aqui, eu posso remover o prepend na entrada. Posso arrancar esses prepend fora e não deixo você fazer essa manipulação, né? Tem um acordo de bons cavalheiros aí que normalmente na internet a gente usa o prepend e todo mundo aceita, tá? A não ser que você seja um peering mais safadinho, né? Mas normalmente vai funcionar, tá? O que acontece, galera, no campo de batalha mesmo? No campo de batalha, quando você compra um link, né? Quando você compra um link dedicado de internet, não tô falando de link da sua casa DSL de 100 mega aí que você fica chorando que nem eu aqui para fazer live que não tem banda, né? Tô falando de um link decente, né? Você poderia fazer o seguinte, você poderia, nesse cenário, você poderia com a operadora, você negocia com ela como que vocês vão tratar. Como assim, né? Tem um outro atributo no BGP que nós não vamos ver aqui nessa aula, que é a community, né? De você setar uma tag, uma espécie de uma tag. É uma community, tá? Mas para ficar mais fácil o entendimento, uma espécie de uma tag. E aí o provider aqui, no caso, meu caso, o que eu faço? Eu tenho uma lista lá, eu falo, ó, se você setar a community, vou dar um exemplo, tá? Não é assim, mas não é essa community exato, mas só para dar exemplo. Se você setar a community na sua rota 256.200, no meu inbound aqui, ó, no meu provider, eu seto uma loopback de 200 para fazer que a topologia inteira entenda esse caminho como principal para você, né? Então, tudo que você me mandar, eu jogo uma loopback, uma local preference 200 para fazer você ser o principal, tá? Além disso, eu posso falar assim, se você setar uma community 256 2.478, né, por exemplo, eu faço um anúncio dessa sua rota para os meus peerings, né, de uma maneira diferente. Eu posso fazer seu prefixo agregado, eu posso fazer o seu prefixo, tiro o seu prefixo dos agregados que eu uso e faço um anúncio específico. Então, vai do acordo que você tiver com o seu service provider, tá? Porque ele consegue manipular tudo isso daí. Só maior, o ASPF você vai usar só para fazer maior. Tem como a gente fazer manipulação e ocultar o AS. Provavelmente eu mostro aqui numa das aulas, tá? Como é que faz isso, que tem muita gente querendo usar para quando você vai fazer com... Se você tem CDN, você quer juntar vários providers, né? Se você tem lá, quer fazer... enganar, né? Falar que você tem uma banda maior para você pegar um CDN do Google, um CDN do Netflix, tá? Estou pensando aqui numa sequência de aulas só para BGP de operadora, talvez vai ser depois de MPLS,
Então é só segurar. Não sei se vão ser abertas ou se vão ser só para a galera da comunidade Cisco. Tô pensando ainda como é que vai fazer, vai depender do meu... Tá, beleza. Bom, seguimos. Muito bem. E aí o que acontece, né galera? No caso de uma MPLS VRF, isso são os imports e exports da mesma? Não tem nada a ver, cara. O import e export da VRF é só para você importar e exportar a rota, aceitar o que vai entrar na tabela. Tá. Belezinha, seguimos. Agora é a hora que o pau quebra e a chinela canta, tá? A gente chegou então aqui até a regra de número 4, né? Quando o BGP então tá analisando o caminho, ele vai lá, bate na 1. Pô, champion, tá dando highest weight, seleciona o caminho. Ah, não tá? Vai para número 2. Tem local preference diferente, qual que é o maior? Seleciona o maior. Tem a rota foi originada localmente? Se sim, seleciona 3. Não foi originada localmente, compara os AS. Então, até chegar nessa linha, né? Porque tem muito carinha aí no nosso dia a dia que fica falando, o BGP ele olha quem tiver o menor AS e a rota escolhida. Não necessariamente, campeão. Se ele chegar na linha 4, sim. Se ele não chegar, chupou, né? Ele vai fazer o que tem que ser feito aqui nas outras 3 regrinhas, certo? Mas se chegar, vai tentar desempatar aqui. Lucas, e se a quantidade de AS ela for exatamente a mesma, né? Se eu não tiver diferença na quantidade de AS e tudo tá empatando aqui, empatou aqui, empatou aqui, empatou aqui. Ele vai para a quinta regra. A quinta regra, e é nessa ordem, galera, não tem fura-fila, vai ter que checar uma por vez. A quinta regra é o seguinte: prefira a rota que tiver o menor origin code. Quais são esses origin code? A gente tem o I, né, que é uma rota que a gente chama de IGP, que é quando você deu um network, quando você fez quando você originou a rota naquele device, quando você recebeu uma rota. Você tem também o EGP. Esse EGP não se confunda com EBGP, tá? Isso aqui não é falando que a rota é uma EBGP. É só uma EGP. Isso aqui você não vai ver, cara. 99,9% das vezes você não vai ver. Ou se a rota foi redistribuída. Se ela foi redistribuída, ela vai estar aqui como um incomplete, né? Então, o cara que tiver o menor orange code vai ser a rota que vai ser utilizada nesse caso aqui como caminho preferencial, né? Então, se a gente estivesse comparando, né, nesse caso com AS empatados, vamos pegar aqui alguém que empatou. Enable show IP BGP. Acho que no R5 de novo. Não, vamos pegar, acho que no R1 vai ter alguma coisa. Vai. Tá, se eu der aqui um Enable Show IP BGP, né, no caso de R1, quando a gente tem diferentes caminhos, né, vindo por 2 e por 7, ele vai olhar esse izinho aqui, né, que é o izinho que simboliza se a rota é via IDP, né. Como aqui a gente tem as duas sendo via IDP, ele vai dar preferência para outro atributo, né? Se caso os paths fossem iguais. Nesse caso, os paths são diferentes porque a gente usou para o PEN, toda aquela história, né? Mas se o path fosse igual, ele ia cair para o próximo izinho, que é se a rota é via IDP, né? Se a rota fosse IDP, já ia ser a selecionada. Se não, ele ia via EGP ou se fosse uma incomplete de uma rota redistribuída, né? Se estivesse redistribuindo essa rota, ela seria a última opção. Tá. Bom, belezinha. Mas vamos já para o próximo, né? Que é o 5, né? É importante falar do 5, mas vamos para o próximo que é o 6, né? Que é o tal do MED. O MED, cara,
é onde assusta os campeão aí, cara. Eu já vi champion com farda de Superman, Deadpool e os caramba todo, os caras chorando quando vê o Mad aí entrando em ação, cara. Mas não tem medo, cara. Mad é super simples. Vou explicar aqui agora. Você vai entender Always Compare Mad e Deterministic Mad e sua vida vai mudar, cara. Se você já era um malandrão do BGP até agora, se tu não explicar ali no chatzinho o que, que é um, o que, que é outro, aí beleza, né? Se não, fica aí, aprende uma coisinha também nova aí, vai ser interessante, né? Beleza, o que, que é o MED, cara? O MED, ele um atributo, né? Então vocês viram que até o momento, o único atributo que a gente fez transitório, né, entre AS foi o ASPath, né? O único atributo que você manipulou e passou para frente até esse momento foi a ASPath. Nada mais você passou para frente. Por isso que as operadoras nós vamos sempre trabalhar com community, porque community, dentro das configurações de BGP lá, você consegue avisar para o BGP, ó, mande as communities para meus neighbors. E aí, como vocês trocam communities, eu mando a community e aí você manipula dentro do seu AS como você gostaria de manipular, tá? Então, por isso que a gente sempre vai usar a community, porque senão você fica muito amarrado somente a esse ASPath, né? Mas, se deu match em tudo ali, e a gente for olhar a sexta linha, que é o tal do MAD, que MAD nada mais é do que a métrica, certo? Se você pegar uma rota que ela foi injetada no BGP via redistribuição de algum outro protocolo, imagina que você tem um OSPF, certo? E esse OSPF, ele estava rodando aqui atrás dessa LAN, e esse OSPF você injetou ele dentro do BGP, porque você tem rotas aqui que você quer anunciar para a internet, você quer anunciar que poderia ser um backbone MPLS também, você quer anunciar essas rotas que estavam aqui dentro. Quando você injetou essas rotas, o OSPF ele vai carregar o atributo da métrica. Então ele vai pegar a métrica que tinha lá no OSPF, imagina que você tinha uma métrica de 20, para chegar na LAN 10, né, na LAN 10.00/24, se tinha uma métrica de 20, ele vai pegar esse atributo 20 e vai inserir aqui dentro da MED. Então você vai ter uma métrica agora dentro do BGP de 20, que não serve para nada, por enquanto, né? Se você estiver olhando as 5 primeiras regras, o MED ele não vai nem querer saber, tá? Só que o que acontece? Quando você tem um peering, né, de BGP setado entre R4 e R5, o R5 pode falar com o R4 que eles vão olhar o parâmetro MED. O que seria isso? Imagina que eu tenho um segundo link aqui entre esses caras e esse link vai empatar tudo, galera. Ele vai empatar local preference não, porque aqui é IBGP, mas vai empatar SPath, né? Que é o número 4. Vai empatar o origin code. Como que eu desempato para saber qual que é o caminho principal, né? Que eu tenho duas seções BGP aqui, para qual peering que eu vou usar como principal. Ou eu poderia ter um outro cenário, né? Eu poderia ter um backdoor aqui, né? Poderia ser isso aqui, ó. Eu tenho, vou desenhar assim, ó. Eu tenho um backdoor link que faz parte também do AS256. Esse backdoor link está ligado no R4, né? Então, como que eu sei quem que vai ser o meu principal se empatou todos os atributos? A média ela pode vir para desempatar isso. Então, se você tem uma métrica sendo inserida dentro dessa rota, ela pode desempatar isso. Por quê? Quem tiver a menor métrica é o melhor caminho. Quando a métrica está em escolha, né? Quando a métrica está sendo utilizada. E aqui que vem o segredo, o pulo do gato, o meia-lua para trás bolinha, que é entender como que essa parada entra em ação, né?
Para isso, vamos mostrar na prática, tá? Beleza. Imagina o seguinte, né? Vamos pegar agora R4 e vamos olhar o que acontece na perspectiva de R4. Então, a gente está falando da MED, né? Para a MED acontecer, vamos pegar aqui, ó, eu vou dar um show IP BGP. Vamos olhar as rotas que esse cara recebe por dois caminhos. Esse cara, o R4, ele recebe por dois caminhos a rota de R1, certo? Então, R1, a loopback 10.1.1.0, ele recebe tanto pelo 3 quanto pelo 5. Lucas, por que ele não está recebendo as outras rotas também por dois caminhos, sendo que ele tem duas pernas? Porque lembra, o BGP só anuncia para frente o best, só o melhor caminho. Então, se R3 falou que tudo isso daqui, o melhor caminho é via 7, ele só vai anunciar via 7, e R5 também só vai anunciar o melhor caminho, né? Então, o melhor caminho de R5 ele só tinha para essas outras rotas, tá? Então, vamos analisar só uma rota que tem dois possíveis caminhos para a gente poder criar o desempate, tá? Vamos analisar a rota vindo de 1. Então, a gente vai analisar essa rota específica, mas a teoria aqui funcionaria para todas, tá? Se você olhar o Show IP BGP 10.1.1.0, você vai ver que nesse cara eu não tenho nenhum parâmetro de MED configurado para 10.1.1.0. Não tem nenhuma métrica aqui, ela nem aparece aqui na tabela, né? Vamos então forçar, setar uma métrica. Veja bem que 5, o R5 está sendo o meu caminho escolhido como best aqui para essa métrica específica. E eu vou setar agora então uma métrica, né? Saindo ali por um dos lados. Vamos fazer isso dos dois lados. Eu vou setar a métrica tanto em R3 mandando para R4 e R5 mandando para R4, tá? Então vamos pegar lá o R3. R3, cadê você? Aqui, ó. Vamos chamar esse cara. E vamos lá dentro de R3, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma... eu vou criar para... Vou colocar todo mundo, tá? Porque o foco aqui não é aula de route map, mas é aula de BGP, né? Então eu vou criar uma route map, setMed. Na prática, é claro que a gente ia fazer uma prefix list, dando match naquela rede específica, né, para ficar uma coisa mais coerente, tá? Mas a gente está analisando só 10.1.1.0, tá? Então eu vou dar um setMed. Nesse setMed eu vou configurar um set metric e vou configurar uma métrica de 120. Agora eu vou lá dentro do meu BGP, Pipe Section BGP, e vou aplicar esse route map no outbound para quem? No outbound para R4. Então, dentro do BGP, eu vou entrar aqui no neighbor, no 143.434 e vou setar o meu route dash map setmed outbound. Beleza? Feito isso, eu vou criar uma mesma métrica, tá? Lá em R5, que já era o caminho principal, ó, o R5 era o caminho principal. Eu vou criar uma mesma MED, route dash map, setmed, setmetric, e vou configurar uma métrica de 130, que é uma métrica maior. E vou dentro do router BGP 256, vou lá para o meu neighbor e vou dar um route dash map setmed outbound. Belezinha. Agora, se eu der um clear IP BGP star soft inbound em R4 e olhar como que esses caras estão mandando as rotas para mim, show IP BGP, tá, já tá chegando aqui com as métricas, tá, beleza. Então, quando eu olho como as rotas estão chegando para mim, a gente vê o seguinte, ó, eu tenho a rota vindo via R5, certo? Com uma métrica de 130
e tenho a rota vindo via R3 com uma métrica de 120. Só que o que acontece? A regra do MED, ela é a única que é o contrário, tá? O MED, quanto menor, melhor. Lucas mentiroso. Por quê? Ué, eu tô vendo 120 aqui vindo de R3, mas o BEST tá vindo por uma média de 130. Por que isso, galera? Por que que ele está escolhendo, mesmo assim, eu tendo uma média menor, ele escolhe uma média maior como best? Porque nesse caso, nesse caso específico aqui, a média não está sendo levada em consideração nessa escolha. E por que que ela não está sendo levada em consideração nessa escolha? Porque existe uma característica da MED que é muito importante, que por default, decora isso, cara, memoriza para sempre. Por default, o roteador Cisco, ele só vai comparar a MED quando você tiver o seu tráfego, né, para aquela rede vindo do mesmo AS. Então, nesse caso, eu só compararia a MED se acontecesse aquela topologia que eu tinha desenhado aqui ou a outra topologia, onde esse cara também faz parte do AS256. Como a rede 10110 ela está vindo pelo AS3, ela não está vindo pelo AS256, e eu estou comparando com dois AS diferentes, a MED não vai entrar em operação. E para ela entrar em operação, aí eu preciso manipular uma característica do BGP, que é habilitar o serviço, né, dentro do BGP, que é o Always Compare MED. Então, se eu entrar aqui, ó, no modo global, dentro do router BGP 4 e dar um BGP Always Compare MED, automaticamente ele vai selecionar o caminho de 3 como o meu caminho best. Mesmo eu tendo AS diferentes aqui. Espera só um pouquinho que esse AS aqui tá como 2 AS. Tá, vamos só, antes disso, deixa eu só manipular para ficar com mais um AS ali também, tá? Pra gente ver também com AS iguais, tá? Eu achei que já tava assim. Vamos botar mais um AS ali. E eu faço isso entrando no R5 mesmo. Global Mode, Route Dash Map, Set Metric. Vamos já dentro desse cara aqui. Eu já vou também dar um Set AS Path Prepend. Vamos colocar 256. Vamos ver. Clear IP BGP Star Soft Inbound. Beleza. Continuou com a mesma coisa, tá? Era isso que eu queria. Eu quero 3 AS aqui. A MED 130 ela ainda não está sendo escolhida. A 120 deveria ser a principal, só que ela não foi escolhida por causa do que a gente acabou de comentar, que eu estou recebendo esse prefixo por AS diferentes. Então, para isso, a gente teria que entrar dentro do BGP e dar o BGP Always Compare MED. Se eu der agora um show IP BGP na mesma rota, a gente vai verificar que a rota vai alterar. Vamos dar um Clear IP BGP Star Soft Inbound. E tá aí. Agora nós selecionamos um único caminho e o nosso caminho é a nossa best saindo com a métrica de 120. Antes, quando eu olhava nessa tabela, se eu tirar Show IP BGP, se eu tirar o Always Compare MED do router BGP 4 e dar um No nesse cara, dar um Do Clear IP BGP Star Soft Inbound e olhar lá novamente na nossa tabela BGP,
10.1.0. Só esperar ele atualizar aí. Do show IP BGP. Do show IP BGP. Tá, tem alguma coisa aqui mais errada acontecendo. Show IP BGP. Vamos ver se o R3 continua anunciando aquela rede para nós. Esse cara aqui continua anunciando a 10.1.4. Tá, ele não está mais pegando aquela rede porque ele descobriu um novo caminho para a rede 4 via R3. Tá, então deixa eu pegar aqui o R3 e vamos fazer alguma manipulação nele para ele não ser... No BGP always compare match. Tá, vamos olhar o R3. Show IP BGP. Eu preciso que esse cara aqui receba 1, 2, 3. Tá, beleza. Deixa eu tirar a minha local preference daqui de 200, que daí vai resolver. Deixa eu run pipes section BGP. Tá, só vou fazer uma manipulação rápida. Lembrando que, pô, isso aqui que a gente está fazendo, né? Eu tô mostrando tudo junto no mesmo pacote, tá? E é claro que na hora que a gente vai fazer o design da nossa rede, o mais importante é nós focarmos em tornar a complexidade da rede cada vez mais simples, né? Esse é o mais importante. Clear IP BGP StarSoft. Tá, só fazer esse pequeno ajuste aqui, a gente já vai olhar lá. E lá no R4 de novo. Vamos ver se esse cara me anuncia. 10.1.1.0, 10.1.1.0, via 4. Via 4? Tá, segura aí, galera, porque por algum motivo o R5 não está selecionando a rede via R2, que deveria ser. Show IP BGP 10.1.1.0. Metric, local preference. Local preference 100. Tá, deixa eu tirar esse wait também. Esqueci do wait lá. Tem que arrancar esse cara. Só aquela sujeira que tinha deixado da outra aula. Da outra aula não, né? Da mesma aula, só que do neighbor. Do show, do clear IP BGP StarSoft inbound and outbound. Do show IP BGP. Beleza, agora estou saindo pelo cara que eu quero sair. Se eu olhar aqui nesse cara, ele continua com os dois caminhos, com 1, 2, 3. Beleza, beleza. Voltamos aqui, tudo certo. Eu só removi a sujeira que estava lá no R5. Se a gente voltar aqui então, né, para o teste, olhando pela perspectiva de 0, esse cara tem a métrica 120 aqui, né, sendo eleita. Se eu der o show run pipe section BGP, e nós não temos o BGP always compare médio. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é a métrica que está definindo quem que é o cara de saída. É algum outro parâmetro, né? Aqui, ó, não é a questão do AS, porque a gente tem a mesma quantidade de AS. Né? Eu tenho 3 AS aqui, eu também tenho 3 AS aqui. Ambos têm local preference de 100. Ambos são uma rota externa, né?
Ambos foram aprendidos via EGP. Muito provavelmente o que está sendo definido aqui nessa eleição é o oldest da rota, que eu já vou chegar lá, tá? Beleza. Mas se eu fizesse uma alteração aqui em R5 do show run pipe section route dash map e mudasse a métrica de R5 para uma métrica ainda menor do que R3, vocês vão perceber que o R4 não vai escolher R5 como o melhor caminho, mesmo ele tendo uma média menor. Então, se eu for aqui, ó, e der uma set metric e colocar essa métrica de 110 e der um do clear IPBGP star soft outbound e fizer a mesma coisa aqui, clear PBGP star soft inbound, você vai ver que esse cara lá no BGP dele, ele continua essa rota como best, mesmo eu tendo uma métrica de 110, tá? Aqui vem um trick muito interessante, cara. Quando o eBGP tem empate nas métricas em toda a lista do BGP, qual que é a rota que ele vai escolher como caminho principal? Ele vai escolher a rota mais antiga na tabela. Ao contrário do IBGP. O IBGP, se ele tem dois caminhos com as mesmas métricas, o parâmetro que ele escolhe para desempate é o Router ID. Então, no IBGP, esse valor aqui seria levado em consideração. Para esse cenário onde é um eBGP, isso aqui ele não quer nem saber. Ele vai levar em consideração de tie break, de desempate, a rota mais antiga, a rota que foi recebida primeiro, né, com seu neighbor. Como que a gente poderia manipular para então que a minha métrica ela entre, né, como um parâmetro de escolha no seu roteamento? Nós vamos lá no nosso modo global, no router BGP 4, e eu vou dar um BGP always compare med. Se eu der esse parâmetro, der um do show IP BGP do 10.1.1.0 novamente, o que esse cara tem? Ele agora fez a convergência e eu tenho o métrica 110 sendo escolhida. Por quê, galera? Porque, por default, o BGP ele só vai comparar a MED quando as rotas vierem do mesmo AS. Quando você dá um always compare MED, o que ele faz? Ele compara rotas mesmo que elas não tenham vindo do mesmo AS. Ficou claro? Para isso que serve o always compare MED. Beleza? Tem mais uma aqui para falar ainda. Tranquilo? Manda um keep alive para mim. Tem mais algumas coisas para a gente cobrir aqui ainda hoje. Eu falei que a aula ia ser bolada, né? Bom, belezinha. Continuando. Por último, cara. Por último não, né? Vou falar mais algumas coisas ainda. Se você pegar, além disso, né, tem outro parâmetro da MED que é muito importante também a gente entender, que é o Deterministic MED, né, que ele funciona, só para confundir, né, a galera, mas deveria ser aplicado em novas implementações em todos os routers da sua rede se você usa a MED como um parâmetro de decisão, escolha de roteamento, tá? O que acontece, né?
E esse daí eu vou mostrar só na teoria, né? Acho que na prática teria que mudar muita topologia e vai ser trabalhoso. Bom, beleza. O que acontece, né? Como que o BGP trabalha na sua eleição de rota, galera? Vamos pensar na perspectiva de R1, certo? R1, ele quer chegar na loopback de 6. Então, para o R1 chegar na loopback de 6, o que ele faz? Primeira coisa que ele olha, deixa eu puxar aqui uma... aqui vai mesmo. Primeira coisa que ele faz, ele vai receber duas rotas, uma via R7 e uma via R2, normalmente ele receberia, né? E nessas rotas vai ter o seguinte, ele vai receber a primeira rota falando que para chegar em 10.1.6.0/24, eu posso ir via R2. E a segunda rota, para chegar 10.1.60/24, eu posso ir via R7. Esse cara aqui vai estar no AS256, esse cara aqui vai estar no AS256. Vamos supor, no R7 vai estar no AS7, né? Vamos supor que o R7, na hora que ele recebeu as rotas, o default do BGP é ele pegar a rota mais antiga, que está instalada lá, né, na tabelinha, ele foi lá e recebeu as rotas novas. A mais recente de todas, ele compara com a segunda rota mais recente. Então, ele vai comparar a rota vindo de R2 com a rota de R7. O cara que ganhar dessas duas rotas, ele vai lá e compara com a terceira rota. Então, se eu tivesse uma terceira aqui, ó, por exemplo, ligar essa perna de R5 em R1, que é 10.1.60/24 via R5 no AS256, o que ele ia fazer? Ele ia pegar o R2, comparar com o R7, quem ganhar dessas duas rotas, quem ganhar apenas, pode ser R7, como a métrica comparada dos dois, ele vai lá e compara quem ganhou com a terceira rota, que é a rota vindo de R5. Esse é o default do BGP, né? Qual que é o problema disso? Se você tem uma MED, né, rodando entre esses caras, imagina que aqui você tem uma MED no 7, tá? No 7. Você tem uma MED de 100, certo? No 2, você tem uma MED de 120. E no 5, para essa mesma rota, você tem uma MED de 100 e... Deixa eu pensar aqui, de 90. De novo. Isso, e aqui você, no 5, você tem uma média de 130, tá? Beleza. Então imagina nesse seguinte cenário, onde você tem uma média setada de 120 no R2, né, na hora que você anuncia esse prefixo. No 7 você tem uma média de 100 e no 5 você tem uma média de 130. Só que o que acontece? O R5 foi o primeiro cara instalado na tabela de R1, então ele é o caminho mais antigo. Na hora que depois chegou ali, chegou o caminho via R7. E por último chegou o caminho vindo via R2. Quando o BGP vai fazer a sua comparação, e aqui que está o problema, você gostaria que, pelo que está configurado, que R2, né, o R2, fosse o seu caminho principal ali, né, de repente, fosse o seu melhor caminho dentro do seu AS. Só que na hora que o BGP vai comparar R2 com R7, o que pode acontecer? Por algum motivo, né, ele olhou lá a sua tabela de rotas e R7 foi escolhido como o melhor caminho. Na hora que ele pegou o R7, ele vai comparar R7 com R5. E se ele comparar R7 com R5, percebe que nunca, em nenhum momento, teve um tie break
da média de 120 com a média de 130 dos dois caminhos que eu anuncio do mesmo AS, do AS256, se a gente deixar no default do BGP, pode acontecer num cenário como esse, que a média ela nunca vai entrar em discussão, porque o default do BGP é pegar o caminho mais recente e comparar com o caminho menos recente. Quando você habilita no BGP o Deterministic MED, o que ele faz? Ele agrupa todas as rotas do mesmo AS junta. Então, imagina que você está pegando a 10... vamos aqui fazer diferente. Então, ele vai pegar as rotas que estão vindo via R7 e as rotas que estão vindo via R2 e vai comparar esses caras. Então, aqui eu vou pegar a rota vindo via R5, 256, com a média 130, e vou colocar esses caras aqui no grupo 1. Vou pegar a rota vindo via R7, que tinha o AS7 e a MED 100, e vou colocar esse cara aqui no grupo 2, né? Vou desenhar aqui que senão vai ficar atrás da câmera. No grupo 2. E aí o que acontece? Com o Deterministic MED habilitado, a maneira que o BGP compara as rotas na sua tabela é diferente. Ele vai comparar o quê? O cara do mesmo AS, ele compara um por vez dentro daquele AS e aí ele define quem que é a melhor rota. Então, se para aquele AS, se nessa caixa eu tenho o Deterministic MED habilitado, a única coisa que ele faz, ele agrupa os caras do mesmo AS e faz a comparação dentro daquele AS. Aí se você junta os dois, né, se você junta o BGP, Always Compare MED, com o Deterministic MED, aí seria o melhor dos mundos. Por quê? Nesse caso aqui, eu vou eleger, né, entre esses dois caras, quem que é o melhor. Nesse cenário, olha como mudou o jogo. Nesse cenário, eu escolhi quem para ser o melhor? Eu escolhi essa rede que é o melhor dos dois, certo? Aí, essa rede é a rede que eu vou comparar com o R7. Diferente quando eu estava fazendo a comparação de acordo com o input na minha tabela, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui, para poder ficar claro, cara, que eu já vi gente errar isso aqui demais. Ó, vou fazer mais um exemplo. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho diferente. Vou pegar o R7, então a gente está lá com sem o Deterministic MED habilitado, isso aqui está desligado, tá? Vou pegar o AS7 e esse cara aqui eu vou dar uma média para ele de 140, tá? 140. Vou pegar o R5, vou pegar o 256 e vou dar uma média para esse cara de os mesmos 130. Os mesmos 130, tá? E aí veja o seguinte, imagina que eu estou sem o Deterministic MED habilitado. Como que o BGP vai operar? Ele vai pegar a rota mais recente, comparar com a segunda rota mais recente da sua tabela. Então ele vai comparar isso aqui com isso aqui, R2 com R7. Na hora que ele comparou, se por algum motivo R7 ganhar, cara, que não vai ser, tá sem o Deterministic MED, né? Não vai ser pelo MED, vai ser por algum outro parâmetro, né? Tá sem o Always Compare MED também. O que ele faz? Ele vai olhar lá, imagina que seja pelo IP, né, da interface, enfim, a regra lá do BGP. Depois que ele fez isso, ele pega o próximo e compara o próximo. Pode ser que esse cara, né, se eu também estou sem o Deterministic MED aqui habilitado, estou sem Always Compare MED, estou sem nada, ele vai também ganhar do próximo e o R7 fica o nosso caminho principal. Agora, nessa perspectiva aqui, ó, o mesmo cenário, se eu habilitar o Deterministic MED, olha o que muda. O R5, vamos jogar ele aqui para cima. O R5 eu vou ter
no AS256 com a minha MED de 130. O R7 eu vou ter com o meu AS7 com a minha MED de 140. Nesse novo cenário, com o Deterministic MED habilitado, aí esses caras, eles vão primeiro comparar tudo que foi agrupado dentro daquele AS, então eu vou comparar essas duas rotas entre si, e eu posso ou não estar selecionando as rotas pelo MED. Imagina que por algum motivo, né, entre essas rotas eu tinha, sei lá, um outro parâmetro aqui que eu defini, a origem da rota, sei lá, é diferente e eu defini que essa rota aqui não vai ser usada. Ou, enfim, esse cara escolheu a segunda rota como a rota principal. Agora eu vou comparar a segunda rota com a S diferente. Quando eu comparei a segunda rota com a S diferente, o que ele fez? Se eu tivesse aqui algum parâmetro para comparar o MED, ele vai selecionar esse cara, o 130, como meu principal. O resumo da ópera, galera, do Deterministic MED, não é nada mais, nada menos do que a maneira como o BGP faz a comparação de rotas dentro da sua tabela. Com o Deterministic MED habilitado, ele compara, ele agrupa as rotas por AS, faz a comparação dentro do AS, e a best route daquele AS é comparada com o próximo AS. Sem o Deterministic MED, ele vai comparar o caminho mais recente para o caminho menos recente. E não tem nada a ver o Deterministic MED com o Always Compare MED. O Always Compare MED, ele compara as rotas que estão vindo de AS diferentes. O Deterministic MED, ele organiza a maneira que a tabela do BGP faz a comparação de rota. Um não sobrepõe o outro, e se ativar um, não ativa o outro. Tem que ativar um por vez. Tá? Beleza, dá um keep alive aí, cara. Dá um keep alive. Ah, Lucas, e se a MED deu tudo certo e bababá, o que a gente faz, cara? A ideia do BGP é você sempre desempatar o caminho. A ideia do BGP é que de alguma maneira você não empate o caminho, tá? Se ele não desempatar na MED, o que esse cara vai fazer? Ele vai seguir na regrinha, cara. Ele vai olhar a 7 aqui, ó, que prefira external paths ao invés de internal path. Isso não quer dizer, galera, que eu estou comparando distância administrativa. O BGP, ele não vai comparar, não vai concorrer distância administrativa de 220 entre BGP. A ideia de 220 é somente para você usar o BGP quando você quer fazer uma concorrência com outro protocolo, por exemplo, um IGP, tá? Mas ele tem a 7 que ele vai preferir external em vez de interno. E aí segue, né, para a regrinha, que são fatores aqui que a gente não manipula. A gente vai falar aqui de Route Reflector, talvez numa próxima série de BGP, quando eu falar de operadora, que se a rota tiver vindo via Router Reflector, né, aí ele também tem o seu parâmetro de seleção, que eu não vou focar aqui porque não é do momento. Se não, ele vai preferir as rotas vindo com o menor, né, Router ID, e ele vai comparar o Router ID no caso do IBGP, no eBGP ele vai comparar o oldest, e se der tudo ruim, aí ele vai pegar e comparar a rota que tiver com o menor IP de interface física de saída para aquele neighbor, né? Então, veja que a ideia do protocolo é a gente fazer desempate da métrica de uma maneira ou de outra. Ah, Lucas, mas e se eu quero implementar multipath, né? Se eu quero implementar balanceamento, eu tenho duas interfaces de saída para um gate, para um operador e eu quero balancear.
Funciona? Claro que funciona, cara. Para o balanceamento funcionar, isso aqui tem que dar match. Se isso aqui der match e você aplicar o balanceamento, né, falar para o BGP que você vai fazer o maximum path, que você vai ter multipath no BGP, aí o BGP funciona no balanceamento. E provavelmente eu mostro aqui numa próxima aula, tá? Como é que o balanceamento ficaria. Por último, cara, pra gente fechar aqui, né? Pô, falou tudo isso, na perspectiva de internet, a gente vai usar o quê? O que é melhor, tá? Na perspectiva de internet, galera, vocês sabem que em roteamento, né? A gente falou isso na primeira aula que eu ministrei aqui, quando eu falei de roteamento estático. Vocês sabem que em roteamento, o que manda é a rota mais específica. Então, o prefixo mais específico é o que vai mandar sempre. Então, se você tiver o prefixo mais específico sendo anunciado para a internet por esse lado, né? E o menos específico sendo anunciado por esse lado, por exemplo, se anunciar um /29 e aqui se anunciar um /24, esse caminho vai ser o principal, você pode fazer o raio do parto que for, porque ele é enxergado como uma rota mais específica, né? Então, por que isso, né? Porque pode acontecer um cenário onde você quer manipular, você não tem gerência sobre aquele AS, você não consegue negociar com a operadora que está ali no meio e você precisa manipular o caminho de alguma maneira. Então você fraciona esse update, né? Coloca um range mais específico, ou somente das redes que você quer anunciar, de repente é um servidor seu, e manda esse prefixo mais específico. A operadora da ponta ele vai preferir sempre o mais específico do que o menos específico que você está mandando num outro caminho, certo? Ou se não, a gente negocia com a operadora os quesitos de community e como que você vai trocar os atributos do BGP. Galera, era isso por hoje. Muito obrigado por tudo. Essa aula ela vai ficar disponível lá dentro da plataforma da comunidade Cisto, né? Quem viu ao vivo viu. Não, foi o seguinte, foi muito conteúdo. Eu vou deixar aqui 24 horas para a galera poder rever. 24 horas dá para assistir. Reveja essa aula, porque cara, se você entender com clareza os atributos do BGP, eu sei que deve ter sumido uma outra dúvida aí que a galera deve ter mudado no chat. Mas entendo eu que o conteúdo raiz aqui a gente conseguiu passar e destrói esse conteúdo, cara. Estuda essa parada, porque eu tenho certeza que a sua jornada vai ser diferente se você focar nesse material.